ao Supremo Tribunal Federal, seus ministros e familiares. E aí eu pergunto, o senhor concorda que o ministro Alexandre de Moraes está agarrado e não dá sinais de que vai abrir mão desse suposto poder inquisitorial e ilimitado? Essa portaria do ministro Dias Toffoli precisa ser revista, professor? O assunto é muito complexo, ele não é simples para ser tratado, né? Primeiro, eu acho que há um equívoco quando se isola a crítica dos elementos inquisitoriais e autoritários do processo penal na pessoa do ministro Alexandre. O nosso sistema criminal é eivado de elementos inquisitoriais e autoritários. Se a gente for considerar nulo todos os processos penais, e deveria, e investigações que são eivadas de elementos inquisitoriais, eu me arriscaria a dizer que 80% da nossa população carcerária tinha que ser posto na rua. A maioria dos nossos processos crimes, né? Nós temos muito... nosso processo penal nunca foi concebido de uma forma verdadeiramente democrática, humanista, garantista, né? Então essa é uma questão. Então quando você isola a crítica do ministro Alexandre de Moraes, parece que ele inventou os elementos inquisitoriais e autoritários no processo penal, mas na realidade fazem parte do nosso sistema. Isso inclusive diferencia muito os eventuais até equívocos do Supremo Tribunal Federal na questão da defesa da democracia da Lava Jato. A Lava Jato nem o nosso sistema inquisitorial, aí cheio de coisas autoritárias, não aplicou o direito. Era um estado de exceção, conforme declarou o próprio TRF4 expressamente em favor do juiz Moro, dizendo que ele não precisava seguir as nossas leis, nem a nossa Constituição, porque ele tinha poderes de estado de exceção face à situação excepcional, que seria o combate à corrupção, embora a corrupção seja um crime comum. Isso está escrito em decisão do TRF4, dizendo que ele não precisava obedecer às leis. Isso não houve no Supremo Tribunal Federal. A maior parte dos equívocos atribuídos ao ministro Alexandre, infelizmente, são rotina na nossa jurisprudência. Então, portanto, ele nada mais faz do que aplicar o sistema. Quando você isola a crítica a ele, parece que você só quer beneficiar os criminosos que cometeram atos no dia 8 de janeiro. Ora, todos somos iguais. Ou se aplica isso para todo mundo que for vítima desses elementos inquisitoriais, ou não se aplica. O sistema tem que ser único para toda a cidadania. Então, esse é um elemento importante. Segundo, agora é óbvio que o STJ e mesmo o Supremo, em alguns casos, havia iniciado um processo de avanço no sentido de aplicar a Constituição, os direitos e as garantias, e caso se transforme algumas decisões do ministro Alexandre venham fortalecer certas jurisprudências autoritárias, é muito ruim. Isso não tem o que negar. O terceiro elemento, nós estamos numa situação extraordinária. Não é todo dia que se tem crime de golpe, como houve no Brasil. Houve um crime de golpe, que é um crime empreendimento. Começa com manifestações nos quartéis. Ninguém foi se manifestar em frente ao legislativo, que seria o democrático. Houve tentativa de atos de terrorismo, de explodir aeroporto matando gente. Só não se concretizou porque a polícia interferiu e impediu. Por fim, se chegou a minutar decretos de estado de exceção e de interrupção da democracia. E, por fim, houve o 8 de janeiro. Isso tudo é uma conduta criminosa absolutamente excepcional. Nós não temos nada na nossa jurisprudência a respeito disso. O Supremo foi atacado e o Ministério Público não fez nada, que estava compliciado com o governo federal. Estava envolvido, em certa medida, por inação, por omissão, estava envolvido nas práticas golpistas. Então, é evidente que não dá para se atribuir, vamos dizer, uma normalidade a esse tipo de situação. A reação do Supremo foi, a meu ver, grosso modo, de forma geral, muito adequada, conseguiu defender a democracia dentro dos limites dos direitos humanos e da Constituição. Professor, eu estou entendendo então que o senhor não faria